Estamos de volta e agora a gente vai de teatro. Luz e Neblina é um espetáculo livremente inspirado no clássico de Federico Fellini, Noites de Cabiria. Montada pela companhia 4Los5 Teatro do Comum, essa peça é uma espécie de cine-teatro, já que une as duas linguagens, a teatral e a cinematográfica. E ela foi dirigida por Ricardo Alves Júnior, com dramaturgia de Germano Melo. Bateu curiosidade? Então, eu também fiquei. Vamos saber mais? Bem, o espetáculo é a partir do filme do Federico Fellini, Noite de Cabiria, e a gente pensa, o Germano Melo pensou uma dramaturgia que tem essa personagem, a personagem Cabiria, numa jornada de uma noite em busca de olhos bondosos. Então, assim, ele pega de alguma maneira algo central na personagem Cabiria do Fellini, que é essa ideia da bondade, essa bondade que é um pouco enganada pela essa sociedade. E aí ele trabalha essa ideia dos olhos bondosos nessa personagem que está em busca nessa noite que a gente retrata aqui. Dentro da dramaturgia existe um filme sendo feito. Um filme sendo feito dentro da peça, mas também é isso, é uma peça onde está sendo feito um filme e essa encenação que usa o cinema dentro dessa peça. Então tem aí um jogo de espelho entre teatro e cinema. Trazer um pouco dessa linguagem do cinema para o palco do teatro é um exercício prazeroso para a gente e a descoberta ela é como fazer essa transposição, né? E nesse sentido é muito legal, porque o cinema te possibilita buscar imagens que o teatro não possibilita. Por exemplo, a gente está no palco do grande teatro Palácio das Artes. A pessoa que senta lá no fundo, pensando o teatro, ela vê a imagem do ator numa certa distância. Como a gente traz a linguagem do cinema e traz o aparato da câmera para dentro da linguagem, isso possibilita a gente, inclusive, uma aproximação maior, né, do trabalho do ator com o público, nessa recepção do trabalho. Eu acho que assim, a dramaturgia ela dá conta de, ela pensa um tempo do aqui e agora, Assim, esse filme é um filme do Fellini feito no pós-guerra, num contexto histórico diferente do nosso. Só que tem algumas questões da sociedade que, independente daquele tempo, ela também permanece. Justo essa ideia de perguntar sobre o que é a bondade, Esse olhar sobre o humano e sobre o bom. Luz e Neblina, eu acho que ele é contundente nesse momento, porque a gente veio e ainda está numa polarização social e política muito grande. E eu acho que, de alguma forma, a gente tem se perguntado, a partir dessa polarização, o que é a bondade. E Cabiria, que é a personagem principal da obra, ela traz exatamente essa pergunta. Dunque lei non è sposata, ma desidera sposarsi. E perché me dovrei sposare? É que sou scemo? Eu sempre acho que, assim, quando a gente vai ver alguma coisa, seja teatro, cinema, é como você pode tocar com a humanidade dessa história e, no caso, dessa personagem. Eu acho que, de alguma maneira, é um pouco sobre isso. Como a humanidade, as questões dessa personagem, como ela vai, sendo apresentada durante a peça, como aquilo pode tocar o espectador. E como ele pode sair também do teatro em busca desses olhos bondosos, assim. Eu acho que ali no contexto em que o Fellini fez a obra dele, Noites de Cabiria, era pós-guerra, então a gente conseguia enxergar um pouco mais o que seria esses olhos bondosos e o que não seria. Eu acho que nos tempos de hoje a gente vive um momento diferente, em que é um pouco mais difícil de localizar esse olho bondoso e os próprios disfarces que as pessoas conseguem trazer na própria sociedade, a rede social, ela acaba maquiando e maquinando muito esse olho bondoso. A gente
está trabalhando, né, há mais de um mês para esse projeto e, na verdade, assim, tem um pouco da encenação desse espetáculo, a ideia de um set de filmagem, né, assim. Esse é realmente uma coisa que vai acontecer pela primeira vez, sabe? Então vai ter uma participação de um grande número de figurantes, vai ter uma surpresa com uma banda que vai passar em cena e todos esses são elementos que vão acontecer naquele momento, sabe, assim. Então, assim, acho que dá um nervosismo interessante no sentido que quem for vir assistir vai ver aquilo pela única vez, sabe? Como aquele acontecimento. Pisar nesse palco aqui pra gente é muito emocionante, porque é um palco que representa muito para a cidade de Belo Horizonte, né? Pro nosso estado como um todo. Tem vários efeitos que um palco desse tamanho possibilita a gente, porque ele possibilita essa grandiosidade na feitura desse teatro, né? Então isso é muito interessante para o 4Los5, a gente está muito feliz de estar aqui. E a gente preparou com muito carinho, mesmo sendo uma única apresentação, assim. O universo, quem vier vai ver tanto o 4Los5, né, nessa parceria com o Ricardo Alves Júnior, e também vai ver o universo feliniano aqui no palco. Isso é muito legal, assim.